A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à lição 12, classe de jovens, penúltima lição do trimestre, e nós estamos aqui firmes na batalha. Se você está chegando agora, não está inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é muito importante, eu estou sempre explicando. O YouTube não envia os vídeos para todo mundo, porque são milhares de vídeos postados todos os dias. Ele envia os vídeos para quem interage com o canal. Então, se você quer receber o nosso conteúdo, se esse conteúdo abençoa você, interaja, curtindo, clicando aí no joinha, compartilhando com seus amigos, com seus alunos, com outros professores, comentando os nossos vídeos. Fale para nós de onde você nos assiste, fale para nós a importância desse conteúdo na preparação aí de suas aulas, enfim, fale conosco para que a gente possa trabalhar juntos aí, como fez Francinei Vilhena. Não dá para ler aqui os comentários, mas muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. De Leon, Júlia esteve comentando por aqui também, Ana Cristina Araújo e tantas outras pessoas comentam o vídeo, isso é muito importante, tá certo? Então, inscreva-se aí agora no canal, ative o sino de notificações e vamos para a lição 12, classe de jovens. Lição 12, classe de jovens. Muito bem, o tema da nossa lição é Zacarias, o Messias, a pedra angular. Esse é o título da nossa lição. O texto do dia está em Zacarias 13:6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Eu quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos nós temos link para você entrar em grupos de professores no WhatsApp e também link para baixar material de apoio em PDF, slides, revistas e comentários para ajudar na preparação de suas aulas. Muito bem, os objetivos desta lição é explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar as visões e apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor que salvará a humanidade e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. É sobre este assunto que nós vamos falar. Muito bem. Introdução. Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. Zacarias é contemporâneo ali de Esdras, de Neemias. Tá? Nesse primeiro momento, cerca de 50 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, retornaram. Então, se eles vieram com as suas famílias, nós estamos falando aí de mais de 100 mil pessoas. E qual que era o propósito? Reconstruir o templo. Esse era o propósito, reconstruir o templo. Lembra, quando Neemias está lá na Babilônia, que Neemias chora, ele fica sabendo, quando seu irmão Anani chega, e ele fica sabendo que a cidade está queimada, as portas estão queimadas. Enfim, neste cenário de caos, neste cenário de tragédia, é que surge então Zacarias. E ele vai profetizar nesse período, não é? Claro que com a reconstrução do templo vem a oposição dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram pessoas de outras nações que vieram habitar ali em Samaria, não é? E para os judeus isso era a profanação daquele lugar e daquela terra. Quando os judeus começam a voltar para reconstruir o templo, estas pessoas que estavam ali não gostaram. Essas pessoas
fizeram oposição à reconstrução. Essa oposição gerou muito desânimo e muitos acabaram abandonando aí o projeto. Anote aí, a reconstrução sempre despertará a oposição dos que se alimentam das tragédias e ruínas dos outros. Então, infelizmente, algumas pessoas querem até te ver bem, mas não melhor que elas. Infelizmente, algumas pessoas se surpreendem quando fazemos alguma coisa que muda a nossa vida, que muda o nosso mundo. Porque tem pessoas que se alimentam das tragédias dos outros. Para uns, a oposição é obstáculo intransponível. Então, para uns, a oposição paralisa, trava. Para outros, a oposição significa que o projeto é importante demais para ser abandonado. Então, eu sempre digo, se você está fazendo algo e não há nenhum tipo de oposição ao que você está fazendo, é porque o que você está fazendo não tem relevância alguma. Porque todo projeto que tem impacto, que tem relevância, ele vai despertar oposição. Agora, a questão não é ter ou não ter oposição, a questão é como respondemos a essa oposição. O professor, me fugiu agora, eu estou com a imagem dele na cabeça, mas Sérgio Cortella, o filósofo Sérgio Cortella, diz que lá na faculdade onde ele leciona, tem um outro professor que é o maior crítico da obra dele. E que toda vez que ele lança um livro, esse cara fala um monte de coisa e critica. E ele disse que ele já falou para essa pessoa, disse assim, olha, cara, o dia que você morrer eu vou ter que achar outro que me critique. Não é? Por quê? Porque a tua crítica me melhora. Um ambiente onde não há crítica nos torna acomodados, nos deixa confortáveis demais. Agora, a questão é o que fazemos com a crítica. Nós precisamos aprender a transformar a crítica em combustível para cumprirmos nosso chamado, para cumprirmos a nossa missão, para avançarmos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Em todas as áreas da vida, diga-se de passagem. Tópico 1. Zacarias. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Zacarias. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta. Ele assumiu a sua missão em tempos de oposição e desânimo. O nome de Zacarias significa o Senhor lembra. Ele nasceu em terra estrangeira quando os judeus estavam exilados na Babilônia. É mais um exemplo de que não importa o ambiente, são as escolhas que fazemos que vão determinar se a nossa vida vai agradar a Deus ou não. Muitos saíram, não é, da Terra Santa, da Terra Prometida, e foram para a Babilônia. E não se corromperam como Daniel e seus amigos. Muitos nasceram no cativeiro, e como Zacarias e tantos outros, o próprio Neemias, não se corromperam. Agora, muitos não é que se corromperam na Babilônia, o coração já estava corrompido. A Babilônia só aflorou um coração que já estava distante de Deus. Então, Zacarias, ele nasceu lá, enquanto os judeus estavam exilados na Babilônia. E ele faz parte desse primeiro grupo, composto de 50 mil judeus que retornam ali para Jerusalém, que retornam ali sob a liderança de Zorobabel. A convicção do chamado não nos deixa parar por motivo algum. A oposição, ela exerce uma força muito poderosa. Se nós não tivermos cuidado, ela nos para. Ela nos paralisa. Porque às vezes, diante de um projeto, nós olhamos para o lado e só quem que está lá só? É só você, só eu. E aí, a gente tem que continuar, a gente tem que avançar. O livro dele data aí 520 a.C., diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo. Zacarias, que era mais jovem que Ageu, viveu muito mais tempo e deste modo teve um ministério profético mais longevo. Isso fala que Deus usa jovens. Não é que Deus ainda usa jovens, Deus sempre usou. Deus usa crianças, Deus usa jovens, Deus usa idosos, Deus usa todos aqueles que estiverem dispostos a serem por Ele. Tá?
Aqui tem uma cronologia aqui dos seus escritos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar Dario em 490 a.C. e Assuero em 480 a.C., os estudiosos apontam que a parte final do livro provavelmente foi escrita quando os gregos começavam a despontar ali no cenário mundial como uma grande potência, um grande império, por volta de 480 a.C. Se isso for verdade, ele ficou profetizando durante muito tempo para o seu povo. E ao lado de Ageu, incentivou o retorno da construção do templo, mas a sua profecia não se limitou só a esse propósito, ou seja, não apenas ao aspecto físico, mas também ao aspecto espiritual. Se o templo está fechado, nós estamos falando aqui em diversas aulas, se o templo estava fechado, não tinha adoração, não tinha culto, então estes homens foram levantados por Deus, e dentre eles Zacarias, para que houvesse ali uma restauração espiritual, uma restauração do culto a Deus. E por isso ele entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo. A verdadeira esperança é Cristo. A mensagem de esperança sempre vai apresentar Cristo. Cristo é a verdadeira esperança. A esperança que muitas pessoas estão perdendo nestes dias. Com esse tempo de pandemia, aumenta-se e muito aí os casos de suicídio. Muitos jovens, muitos adolescentes se automutilando, tentando o suicídio, outros se suicidando. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e sermos um Zacarias no tempo que estamos vivendo, trazendo a esta geração que é enferma emocionalmente, que é muito mais frágil emocionalmente, uma palavra de fé e de verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Assim como Zacarias profetizou esperança para o seu povo, que nós possamos profetizar esperança para a nossa geração. O tempo de Zacarias passou, o tempo de José passou, o tempo de Daniel passou, o tempo de Sadraque e Misael, Ananias e Azarias, não é? O tempo de Timóteo passou, agora é o nosso tempo. O tempo de Billy Graham passou, agora é o nosso tempo, é a nossa hora de sermos uma voz de esperança para esta geração. O livro de Zacarias possui ali algumas singularidades, ele é o mais apocalíptico e escatológico do Antigo Testamento, não é? É o mais extenso entre os profetas menores, ou seja, entre os profetas menores é o maior livro, né? Essa diferença entre profetas menores e maiores não é por importância, mas por quantidade de escritos, todos eles são importantes, é claro, e é um livro apocalíptico e escatológico, porque ele traz questões relacionadas às últimas coisas, ao fim dos tempos e à volta de Cristo, enfim. E a sua profecia é composta de visão e palavra, não é? E aí você tem aqui todo um escopo do seu livro. Os capítulos 1 e 8 encorajam os judeus na reconstrução do templo. Então é uma mensagem de coragem que ele vai trazer, de encorajamento. E aí ele vai ter aqui diversas questões relacionadas a Cristo que vão aparecer aqui no seu livro. Eu fiz até questão de, nessa Bíblia minha aqui, todas as minhas Bíblias têm anotações, nessa aqui ainda não tinha, mas no livro de Zacarias eu fiz questão de pegar aqui essa Bíblia e fazer algumas anotações em textos relacionados aqui a Cristo. Está vendo aqui de verde ou de amarelo, não sei que cor que está aparecendo aí para você, relacionados a Cristo. Ele foi assim muito pontual, dá para perceber exatamente alguns detalhes sobre a vida, a obra, a morte e sofrimento de Cristo em seus escritos. Tópico 2, a atuação de Zacarias. O primeiro sermão, a primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Esse é o primeiro propósito de Zacarias. Exortar. Exortar aqui é encorajar. Exortação é chamar a atenção de alguém com o firme propósito de ajudá-la a fazer o certo, a agir corretamente, a servir a Deus de verdade. Chamada de atenção
que acaba derrubando mais a pessoa, que acaba tirando a pessoa da presença de Deus, não é exortação. Jesus disse a Nicodemos, um chefe da lei, um doutor da lei, você tem que nascer de novo. A pregação do Evangelho só pode ser considerada a pregação do Evangelho se ela conduzir as pessoas a um novo nascimento. E aí eu tenho falado isso com líderes e conversado aqui na internet com algumas pessoas, porque às vezes estamos exigindo das pessoas um comportamento diferenciado de pessoas que nunca nasceram de novo. E a culpa é também nossa, enquanto líderes, pastores, pregadores. Por quê? Porque só é possível haver novo nascimento aonde o evangelho genuíno é pregado. Então nós precisamos repensar que pregação estamos pregando. Se estamos apresentando o evangelho de Jesus Cristo e, como Paulo, o Cristo crucificado, ou um Cristo aí de acordo com a demanda desta geração. Enfim, Pedro, quando antes de Pedro, João Batista, a mensagem de João Batista era o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus disse lá em Lucas, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mensagem de Pedro em Atos 2, no finalzinho de sua mensagem, as pessoas perguntam para ele o que a gente faz para ser salvo. Ele diz, arrependam-se cada um de vós e sejam batizados para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é tristeza com as consequências do pecado. A pessoa fica triste com a consequência do pecado, isso é remorso. Arrependimento é tristeza com o pecado e uma decisão de mudar de vida. Afinal de contas, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto também muito de Colossenses 3, que diz que nós devemos trocar as nossas roupas. A roupa do velho homem deve ser tirada e nós devemos vestir as novas roupas do novo homem que se renova no Espírito do Senhor. Então, a primeira questão aqui da pregação, das profecias de Zacarias é um chamado ao arrependimento. Aí aqui tem as 8 visões, que elas vão contribuir novamente para quê? Para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo, não é? Então, esse era o foco destas visões, encorajar o povo. Uma das coisas que me chamou aqui a atenção é que quando a situação está complicada, surgem os profetas do caos. Por exemplo, nesses últimos 2 anos que nós estamos aí enfrentando essa situação por conta do vírus e tudo mais, como nós temos visto se levantarem os profetas do caos. E quando surge alguém com uma palavra de encorajamento, de alívio, às vezes essa pessoa ela é criticada, né? Então, já estamos vivendo um caos, já estamos vivendo um ambiente de tragédia. Ou seja, as pessoas já estão fragilizadas. O que precisamos? De uma palavra de Deus. E a gente vai aprender aqui com Zacarias que mesmo sendo uma palavra de realinhamento, né? Uma palavra substancial, uma chamada de atenção, mas ela produz encorajamento. Ela motiva as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus e desejar viver a palavra de Deus. E não simplesmente é uma palavra que acaba por destruir a fé que já está fragilizada. Não. Em meio ao caos, Zacarias se levantou com uma palavra de encorajamento, que a gente possa se levantar no meio desse tempo que estamos vivendo com uma palavra que produza fé e não pânico. Meu Deus do céu. As pessoas já estão em pânico. Nós vamos nos levantar como boca de Deus com uma palavra que gera fé, que traga, como nós já falamos aqui no começo, esperança, não é? Para a vida das pessoas. As visões também indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, porque a sua casa estava sendo edificada, não é? Então Deus contempla todas as coisas. E Ele contempla não é só nossas falhas, não é só nossos erros. Ele contempla nosso esforço, Ele contempla o nosso trabalho. Por isso que a Bíblia diz, o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque Deus
contempla todas as coisas. E quando estamos envolvidos na obra de Deus, Deus está envolvido em nos guardar e nos proteger. Deus está envolvido. Ou seja, Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Como Paulo diz em Romanos 8,35, se Deus é por nós, o que é uma pergunta retórica, quem será contra nós? Então, não adianta. Deus está do nosso lado quando nós estamos alinhados à sua vontade e fazendo a sua obra. Por isso que estas nações, elas seriam julgadas. As visões terminam com a descrição dos juízos divinos que seriam derramados contra as nações inimigas. E tudo isso, todas as visões visavam motivar o povo. Deus não vos abandonou. Deus não vos deixou de lado. O Senhor está convosco. E aí, aqui no tópico 2.3, durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu, no aperto, o hábito de jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês, como sinal de luto pela destruição do templo. Aí surgiu a pergunta, quando o templo estava sendo reconstruído, se eles deveriam continuar jejuando. E Zacarias então vai deixar claro que o jejum deveria permanecer, não é? O que era para mudar era a motivação, não é? Eles estavam jejuando num primeiro momento por luto, por conta do templo que tinha sido destruído, mas agora eles tinham muito mais motivos para jejuar. Por quê? Porque isso fazia parte do culto e da adoração a Deus. Quando a gente abre a Bíblia lá em Mateus 6, versículos 6 e 17, para a gente entender que tem coisas que não tem essa de lei, graça, Antigo e Novo Testamento, porque são princípios, são exercícios espirituais. Lá está dizendo assim, quando orardes, não é se orardes. Jesus está deixando muito claro que só há relacionamento entre homem e Deus onde há oração. Que a ponte que nos conecta com Deus, em primeiro lugar, é a oração. Sem oração não tem relacionamento. Sem oração não tem vida cristã, não tem vida espiritual, não tem fé. Quando orardes, não é se. É quando orardes. E depois no 17, quando jejuardes. Então jejum e oração devem fazer parte da nossa vida, do nosso culto, do nosso exercício espiritual, do nosso dia a dia. Porque mais do que as nossas necessidades humanas, físicas, é a nossa necessidade espiritual. E é através da oração e do jejum que nos conectamos e que aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. E relacionamento não é algo temporário e nem algo aleatório. Não, é algo permanente. É algo fixo. Por isso que o pão nosso é de cada dia, a cruz também é de cada dia e o mal é para cada dia. Basta cada dia o seu mal. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus deve ser diário. Muito bem, tópico 3, falando aqui do Messias, ele vai trazer aqui os livramentos futuros. Enquanto os primeiros 8 capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias transporta-se do presente para o futuro. Não é? O jovem profeta já era um ancião. Então ele começa a profetizar muito jovem, e aqui nesse finalzinho ele já é um ancião. E ele vai profetizar o castigo divino para as nações ao derredor de Israel que causaram sofrimento ao povo de Deus. Então Deus permitiu que muitas nações inimigas oprimissem Israel por causa da teimosia de Israel. Você sabe que o castigo da parte de Deus, ele tem por motivação um efeito pedagógico, que é nos trazer de volta para ele, que é mostrar para nós que sem ele a gente perece. Então ele permite o castigo. O castigo também é uma demonstração do amor de Deus. Deus pode simplesmente nos abandonar à nossa própria sorte, mas Deus procura, por meio do castigo, chamar a nossa atenção para a nossa dependência dele, não é? Agora, o fato de Deus permitir que estas nações afligissem Israel não significa que essas nações ficariam sem punição.
Gênesis 18, 25, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então ele era justo ao castigar Israel, que era o seu povo, mas ele também é justo ao punir estas nações que, acima de tudo, não o temiam e não o serviam, tá certo? Então, Deus permitiu isso, mas houve o tempo para aquelas nações afligirem Israel, mas também houve o tempo para aquelas nações serem julgadas e pagarem por suas atrocidades contra Israel, pela opressão contra Israel. Isso era também uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Então, no tempo certo, há sempre um julgamento para todos aqueles que ignoram, que desprezam, que perseguem o povo de Deus. Deus pode até permitir para ver se o povo dá uma acordada. Muitas vezes é necessário Deus nos colocar no quartinho da disciplina, mas aqueles que se aproveitam da fragilidade do povo de Deus, ou aqueles que se levantam contra o povo de Deus, eles estão arrumando briga com o próprio Deus e no tempo certo serão punidos. A singularidade do Messias prometido. Ele vai trazer aqui algumas questões aí, deixando muito claro que ele está falando de Jesus. Você tem aqui uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido. Infelizmente, ultimamente, simplicidade tem sido visto por muitas pessoas como algo pobre, como algo pequeno. E na verdade não é. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta vai apresentar a chegada do rei Salvador. E ele vai apresentar aqui todos os detalhes da entrada de Cristo. Ele vai apresentar Cristo como a pedra angular, a pedra de esquina. A pedra de esquina, ela era a principal peça de qualquer construção daquele tempo. Hoje, uma construção no método mais utilizado hoje, ele tem uma fundação, não é? Com diversas sapatas, não é assim? Que são buracos cavados na terra, coloca-se armações de ferro ali e coloca-se concreto. Então a casa está em cima, o prédio está em cima de uma fundação que ela percorre toda a base do prédio. Naquela época, para se construir uma casa, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, todo o edifício era construído a partir da pedra angular. Primeiro, se colocava a pedra angular no seu devido lugar, no seu devido ângulo. Depois desta pedra ser colocada, fixada, e a partir dela, e só a partir dela, é que o restante da construção era levantado, apoiado sobre a pedra angular. Não é? Então não tinha como construir nada sem a pedra angular. Zacarias apresenta Cristo como a pedra angular, como a pedra de esquina, porque Jesus é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo. E não existe evangelho sem Cristo, nem evangelho sem cruz. Por quê? Porque Jesus é o fundamento da igreja. Ele foi um exemplo, nos ensinou a viver com a sua vida. Na sua morte nos deu o exemplo de um sacrifício perfeito. Na sua ressurreição, um vencedor extraordinário. Na sua ascensão, o rei. Em sua intercessão, o sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja. Eu gosto muito do texto de Hebreus que diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossos pecados. Mais um que, como nós, em tudo foi tentado, experimentado, testado, provado, mas sem pecado. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele deixou ainda a promessa de que em breve voltará para nos buscar. É esse o Jesus Cristo apresentado por Zacarias e é esse o Jesus Cristo que nós cremos. Essa é a simplicidade do Evangelho. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar
a sua igreja. Por isso que ele conclui aqui com a vitória de Cristo, dando detalhes do advento da segunda vinda de Cristo, da figura aí do anticristo. A Bíblia diz que o seu espírito já opera. Esse tempo que nós estamos vivendo agora está deixando muito claro que o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Os sistemas governamentais, os sistemas, toda a tecnologia, a ciência, tudo está sendo alinhado para um governo único. Não é? Nós estamos agora há 2 anos, o mundo inteiro, esquerda e direita, países desenvolvidos, super desenvolvidos ou subdesenvolvidos, de norte a sul, leste a oeste, polo sul, polo norte, em todos os lugares as pessoas estão alinhadas em um só propósito contra essa doença, usando máscaras, álcool em gel, e todo mundo com medo do vírus e todo mundo se cuidando. Então, o mundo está alinhado. Agora, eu sempre digo que tudo isso que está acontecendo, todos os sinais que estão acontecendo, ele só assusta quem não está pronto para subir. Porque quem está pronto para subir não se assusta com nenhum acontecimento, com nenhum sinal, com nenhuma tragédia, com nenhuma peste. Por quê? Porque tudo isso é um sinal de alerta dizendo: Jesus está voltando. Para quem está pronto, os sinais simbolizam esperança, alegria e já uma sensação de alívio, porque em breve não estaremos mais aqui. Estaremos onde não há morte, não há choro, não há pranto e não há dor. Mas, para quem não está pronto, estes sinais assustam, estes sinais impressionam, estes sinais deixam em alerta. Por isso, é hora de se preparar, porque em breve Jesus Cristo voltará. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, obrigado por nos assistir. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e fique atento. Próxima semana, última aula do trimestre e o novo trimestre já está chegando por aí também. Que Deus os abençoe.